a Carol. Eu sou o Ralph. Somos o casal Ricote. Turismo Sul Fluminense. Em Miguel Pereira. Roda a vinheta. Amanhecendo mais um dia aqui na cidade de Miguel Pereira, Hotel Costa del Mar. Vamos lá tomar aquele café da manhã maravilhoso, para depois desbravar outras paisagens, outros locais bonitos aqui da cidade de Miguel Pereira e mostrar tudo para vocês. Bom dia, e para começar bem o dia, óbvio que tem que ter um bom café, bem servido, com uma paisagem maravilhosa dessa. Como funciona o café aqui no Costa del Mar? Vem o cardápiozinho na mesa, você seleciona qual a delícia que você quer e ela vem servida para você com ingredientes selecionadíssimos, maravilhosos. Vou mostrar para vocês depois algumas das delícias oferecidas aqui. E vão chegando as delícias à mesa. Bom dia. Bom dia e vamos que vamos para mais um dia aqui na belíssima Miguel Pereira. Vamos rodar onde hoje, Ian? Bora! Hoje a gente vai na Fazenda Rocha Negra, depois vamos na Gruta dos Escravos. Monumento antigo aqui de Miguel Pereira, vocês vão se amarrar, confere aí. Beleza, então vamos lá, galera. Aqui a gente está no distrito de Governador Portela, estamos a 634 metros de altitude. Esse local aqui é um distritozinho da cidade de Miguel Pereira. Uma delícia de lugar com um climazinho gostoso, que é característica aqui da região. Aqui a gente está mostrando um pouquinho da antiga estação ferroviária. Quem acompanhou a gente em Piabas e acompanhou também o vídeo em Leeds, ouviu a gente falar sobre um entroncamento ferroviário tão importante para o escoamento do café, toda a nossa região sul fluminense. Aqui também, obviamente, não foge dessa característica e depois de um certo tempo também foi utilizado para o transporte de passageiros, o trem turístico, que tanto interligou a nossa região, a Minas Gerais, ao litoral, e que foi de importância maravilhosa no início do século XX. É sempre bom destacar a importância dos roteiros turísticos e a gente, enquanto brasileiro, aprender que turismo não é só cachoeira, não é só praia, que são maravilhosas também. Turismo de experiência, turismo gastronômico, boa gastronomia. Essa região tem como característica também a boa gastronomia. Excelentes restaurantes, né? Proximidade com Petrópolis, proximidade com Patido Alferes, uma área de serra. Isso permite que a gente tenha excelente gastronomia, opções de restaurantes assim de todo tipo, inclusive restaurantes temáticos. O Ian estava comentando na região de Itaipava mesmo, um restaurante que você almoça, se alimenta dentro de um vagão de trem. Então assim, boa gastronomia também é um roteiro turístico que vale super a pena. Aqui tinha cinema, posto de gasolina, tinha tudo. Tudo funcionava em prol da ferrovia. Chamava Bar do Neil. É até um bar do tio avô meu. E era o chopp mais gelado do estado do Rio de Janeiro, foi considerado. Então assim, lotado no final de semana. Era aqui na principal de Portela, né? Só que aí, quando desativaram a ferrovia, o centro passou a ser muito mais movimentado de Miguel, né? Que cenário, né? Que lugar que a gente está agora aqui. Aqui era a antiga sede da Fazenda Rocha Negra. Você está assim, rodeado de muita Mata Atlântica. Agora você tem só os destroços da fazenda. E aqui, gente, vai sair o Parque dos Dinossauros, que é uma parceria público-privada
vai fazer parte de um dos 4 parques dos dinossauros no Brasil. Esse vai ser um dos maiores, inclusive aqui no município de Miguel Pereira, no meio dessa mata toda. Então, assim, um local perfeito para esse tipo de empreendimento. Aqui era a antiga piscina. A história da fazenda se iniciou na segunda metade do século XIX. Não se sabe ao certo a data da sua construção, mas o primeiro proprietário foi Alfredo de Souza Gomes, que era fazendeiro. Na virada do século, a fazenda chega às mãos da família Portela. Na década de 30, parte foi vendida para a União e nas últimas décadas foi instalado um lixão, o que comprometeu o local, contaminando, os donos pararam de pagar impostos e ela foi desapropriada. E o lixão também foi desativado, ainda bem, né? E agora parece que vai sair o Parque dos Dinossauros. E agora a gente está indo para mais um atrativo aqui de Miguel Pereira, que é a Gruta dos Escravos. E o grande Ian, por onde andei, que vai levar a gente. E aí você tá na trilha, olha esse visual, simplesmente fantástico. Isso é o quê? Turismo no sul fluminense. E agora seguiu até a Capela dos Escravos. Vamos subir agora, uma trilhazinha. E ó, o desafio, ó, tá me desafiando. O problema é que tem um arame farpado aqui, né? Não. O arame farpado tá... da vida, gente. O arame farpado aqui tá pegando as minhas costas. Mas o mais importante é se perguntar. Eu falei que as montanhas vão se conectando. Tem estradas vicinais cortando ela de fora a fora de 4x4, de repente o cara consegue fazer? Tem várias estradas legais para fazer de 4x4, para fazer de bike, para fazer a pé. Aquela antena que tá aqui, ó, essa antena aqui na reta, é uma antena abandonada. Ela se comunica visualmente com as antenas do Sumaré, no Rio de Janeiro. Ou seja, se você chegar lá na antena, você consegue ver o Rio do Alto. Exatamente atrás dessas montanhas aqui está a Baixada Fluminense. Ah, que foda, show. Aí, o lugar que eu tinha falado para vocês da Vila Santana das Palmeiras fica exatamente no Alto Tinguá, que é aquela... Tá vendo que tem um morro lá atrás? Sim. Exatamente na linha daquele morro, todo esse pedaço aqui é a Reserva Federal do Tinguá. A Reserva Federal do Tinguá, ela é fechada. Não tem acesso, é um lugar intocado aqui da região. E tudo isso daqui é Rebio Tinguá. Rebio Tinguá é a Reserva Biológica do Tinguá. Entendeu? E é onde tem a história da Isabelópolis. Isso. Isabelópolis é o seguinte, antes dela se chamar Isabelópolis, ela se chamava Vila Santana das Palmeiras, tá? O que acontece? Antes, a rota do comércio, ela passava pelo Tinguá. E aí, no meio do caminho, tinha um entreposto, que era uma cidadezinha que se chamava Vila Santana das Palmeiras. Hoje, ela está intocada, perdida no meio da mata, mais de 70 anos lá. Entendeu? E a gente não pode ter acesso porque, como eu falei para vocês, faz parte da Rebio, mas está dentro da área federal, tá? E bom, nessa cidade tinha cemitério de escravos, cemitério de brancos, tinha igreja, né? E naquela época toda a parte de pagamento de impostos, etc, tudo feito na igreja. Quem investiu na cidade para ela deixar de ser Vila Santana das Palmeiras e passar a ser Isabelópolis foi uma figura muito conhecida aqui, que se chamava Barão de Patido Alferes. Ele investiu um dinheiro pesado na cidade. O pé direito da igreja que tem lá ainda hoje em ruínas, o pé direito da igreja que tem lá é o maior pé direito de todas as igrejas aqui de Miguel Pereira, Pati, etc. E assim, ela ainda está lá em ruínas. O sino da igreja foi levado para Conrado, que é um dos distritos aqui de Miguel, tá? O sino hoje foi levado para Conrado, tá? Ele tá lá em exposição, numa igrejinha também pequenininha. E assim, infelizmente a gente não consegue ir na cidade. Só que se vocês procurarem Isabelópolis ou Vila Santana das Palmeiras no Google, vocês vão achar um pouco mais da história desse lugar e vocês vão conseguir ver algumas fotos, alguns projetos da ruína da igreja que ainda está lá intocada na mata. E o legal é o nome Isabelópolis, né? Qual que seria a história do nome Isabelópolis? Exatamente, Isabelópolis é uma homenagem aí na verdade ao Império, né? Seria a trinca de cidades, que seria Petrópolis, Teresópolis e Isabelópolis, em homenagem à princesa Isabel,
na época do Império Português aqui no Brasil. E como a gente sempre fala para vocês, com um guia você vai além dos lugares, além das paisagens, você entende a história do lugar. Então sempre contrate o guia, por mais que pareça que o lugar, ah não, eu vou conseguir chegar lá, mas você vai saber da história. E é mais um daqueles lugares que a gente consegue fazer observação das serras, né? Lá ao fundo, ó, Serra do Mar e os mares de morro. Cheio de morro de topo arredondado, que a gente chama de meia laranja. Maravilhosa a vista. A gente dá para fazer uma série sobre o teto do Rio de Janeiro. E agora já em direção à Capela dos Escravos, depois de ter feito o mirante. E aqui a gente chega, é uma capelinha mesmo. As rochas praticamente fizeram 80% da capela. E a parte do alto aqui, ó, foi feita de concreto, esse arco, para fechar e proteger. E a gente sentou aqui nesse local super gostoso, aqui bem no alto, o Hotel Costa del Mar. Você já tem a vista do Lago Javari ali, cartão postal da cidade, para a gente contar um pouquinho do quem foi Miguel Pereira. Mas um detalhe importante, toda essa história tem uma relação direta com o local que a gente estava anteriormente, não é isso, Carol? São José do Barreiro. Tava eu passeando lá pela praça e vejo o busto de Miguel Pereira. Ué, o que Miguel Pereira tem a ver com São José do Barreiro? Então, primeiramente, quem foi Miguel Pereira, Carol? Miguel Pereira foi o cara, né? Professor e médico, e ele fez uma história importantíssima nesse país. Por quê? Quando ele estava na faculdade de medicina, ele diz uma frase que tem um impacto muito grande. Mas na verdade ele não era aluno, ele era professor da faculdade, ele era doutor. E não, lá mas quando ele estava lá discursando, ele Sim. diz a seguinte frase: o Brasil é um imenso hospital. Essa frase repercutiu de tal maneira porque naquela época... lembrando a vocês alguns fatos históricos importantes, início do século XX, o Brasil praticamente não tinha saneamento básico. Então assim, quando ele se refere que é um imenso hospital, ele está se referindo principalmente do fato de que, sem o tratamento do esgoto, a proliferação de doenças era muito maior. Então assim, se tinha altíssimas taxas de natalidade, que era um país assim, quase todo ele rural, então a taxa de natalidade era alta, porém a expectativa de vida era bem reduzida, exatamente pela falta do saneamento básico, porque aí proliferavam-se doenças, espalhavam-se pelo país, a partir da água principalmente, que é um vetor de doença importante. E essa repercussão foi favorável ao nosso país. A partir disso, né, os políticos começaram a se movimentar para que seja feito, para que fosse feito esse tratamento de esgoto. Além disso, aí vem a história com Miguel Pereira. E primeiramente, qual a relação dele com o Barreiro? Ele nasceu em São José do Barreiro. Ele era daquela região da Serra da Bocaina, região lindíssima. E veio parar aqui de que forma, Carol? Os filhos do Barão de Javari, que dá um nome ao lago, trabalhavam junto com ele e aí convidaram ele para vir a Miguel Pereira. Ele simplesmente se encantou. E naquela época, óbvio que não chamava Miguel Pereira. Se chamava Estiva. Era um distrito de Vassouras. E ele, ao se encantar com a região, comprou uma propriedade que deu o nome à esposa na propriedade, não é isso? De Maria Clara, um sítio. Infelizmente ele só ficou nesse sítio por 3 anos, porque logo depois ele faleceu. Mas fizeram uma homenagem a ele. Dando nome a esse território, a essa pequena cidade de em torno de 25 mil habitantes, de Miguel Pereira. E além dessa questão do saneamento básico, ainda descobrimos com o nosso guia que ele também foi importante no tratamento de tuberculose. E como a gente sabe, a tuberculose é uma doença respiratória, essa região é uma região de clima maravilhoso. Para quem tem problemas respiratórios, é uma região que favorece pra caramba a respiração, esse ar puro, né? A localização geográfica, estamos em torno de 600 metros de altitude. Então tudo isso
Todos esses fatores contribuíram para que essa terra tivesse o nome desse homem importantíssimo, Miguel Pereira, mais uma vez, o Casal Rigotti e o Turismo Sul Fluminense, contando para vocês não só os locais a se visitar, como também a história e a geografia da região. Finalizando esse vídeo com uma gratidão imensa, muito obrigado por onde andei e principalmente ao Costa del Mar. Exato, esse local é incrível, delicioso. O hotel inaugurou em dezembro de 2020, então convido a vocês a virem se hospedar no Hotel Costa del Mar. Valeu! Beijo!